Tiago, o mercado continua a cair, o que é que eu faço? Este Trump é maluco ou será um gênio? O que é que vai acontecer? Será que isto ainda vai cair mais? Ou devo aproveitar para comprar agora porque já bateu no fundo e a partir daqui é sempre a subir tudo é bom? Tiago, eu nunca investi, achas que eu devo começar agora? É mesmo verdade que esta é a oportunidade de uma geração? Ok, maltinha, são excelentes perguntas. Hoje vou falar disso tudo, explicar um bocadinho melhor o que é que está a acontecer nesta questão das tarifas do Trump, que eu sinceramente achava que ia ficar resolvido dia 2 de Abril. Não só eu, como o mercado todo, por isso é que dou aquele de grande trambolhão, mas eu vou explicar isso em mais detalhe daqui a pouco. E no fundo é uma continuação dos vídeos todos que já fiz a falar do mercado está a cair, o que é que devemos fazer. O mindset é sempre muito idêntico, mas eu percebo que as pessoas queiram um bocadinho de conforto nesta altura em que está tanta confusão, tanta incerteza e querem ter mais garantias para saber o que é que devem mesmo fazer. Portanto, eu vou dar aqui alguns truques, dois muito concretos para tu saberes quanto é que deves investir e quando é que tu deves investir, porque já sabes, depende de caso a caso. Não existe uma resposta universal igual para todos, que é uma coisa curiosa que eu gosto de ver no jornal em que diz lá números da sorte para jogar no Totoloto esta semana, dependendo do signo. E então cada um tem números diferentes e eu penso, mas como é que vão todos ganhar o Totoloto com números diferentes? Aqui nos investimentos é mais ou menos igual, cada um tem os seus números, só que não é para o Totoloto, é para ganhar na vida, porque depende da estratégia de cada um e do perfil de risco, porque o mais importante é dormirmos tranquilos. E espero que mesmo com este vídeo ajudar-te a ficares mais tranquilo e a clarificar-te melhor para saberes o que é que deves fazer. Já investiste? Estás nervoso por ver tudo a cair? Estás contente porque estás à espera de ficar ainda mais barato para comprares? Nunca investiste e nem sabes o que é que has de fazer? Diz-me lá isso tudo nos comentários. E enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso para compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa ou um ETF. E como eu só invisto 1000 euros e o limite são 100 mil, então para o meu cenário é mesmo comissões zero. E agora sim, maltinha, sem mais demoras, roda a intro Trump! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então vou começar por dar aqui um disclaimer grande. É que este vídeo era para estar inserido no vídeo dos investimentos do mês, em que surgiram várias perguntas que vocês me colocaram, estas agora da intro. Isso foram coisas que vocês me foram perguntando e eu pensei, vou responder no vídeo de investimentos do mês, mas de repente o vídeo tinha 1 hora e não sei o que, competia com o Netflix. E eu pensei, não pode ser, lá vou eu novamente ter que dividir o vídeo ao meio. E portanto, vais ver aqui o Tiago a falar sobre vários temas, entretanto já surgiram mais questões, já vou complementar o vídeo a seguir com a camisola azul, portanto o vermelho é o passado, e estou-te a dar este contexto porque vai haver algumas referências em que eu vou fazer, tipo, eu já daqui a pouco vou mostrar-te os meus investimentos e a minha estratégia, o que é que eu fiz, o que é que eu comprei, como é que foi. Bem, isso eu vou mostrar-te no próximo vídeo dos investimentos do mês, que eu espero que saia já para a semana. Portanto, também não vais ter que esperar muito, mas só para saberes que o futuro que eu estou a referir, pronto. Então vamos lá dar a palavra ao Tiago do passado para responder aí às perguntas. Na verdade, eu comecei com uma pergunta e esta ia ser a segunda. Depois, o que fazer nesta altura de pânico dos mercados? Foi esta outra pergunta que voltou a aparecer e que tem sempre aparecido, eu tenho respondido todos os anos, porque todos os anos há alguma correção, há alguma queda, não sei de quanto, se é de 5, se é de 10, se é de 15, se é de 20%, mas é saudável haver essa correção, é suposto até. Então o que é que tu has de fazer? Bem, a resposta é depende, ninguém sabe. O que tu podes ver aqui neste gráfico, em que cada vela destas representa um dia. Portanto, repara aqui, na sexta caiu imenso, na segunda-feira o lalá e hoje, terça-feira, já está ao nível de sexta-feira. Portanto, quem foi de férias na quinta e só voltou hoje, parece que está tudo igual. Mas não está. Caiu aqui para aí 11%. Portanto, caiu 11, subiu 11. Loucura. Em 2 dias úteis. É inacreditável. Mas é o que é. Pronto, continuando. Vamos andar aqui para trás, tirar aqui um bocado de zoom, só para teres assim uma visão geral do que é que está aqui a acontecer. Portanto, estamos neste momento aqui em valores que estávamos em abril de 2024, ok? Estás aqui a ver? Aqui 7 de abril. Portanto, estamos mais ou menos nessa data. Já tínhamos estado neste valor em agosto de 2024 também, que foi na altura em que eu te disse que achava que isto ia cair mais e, portanto, deixei de comprar nessa altura. Já te falei disso em detalhe no vídeo de dezembro, falei também no vídeo de agosto e vou falar disso
daqui a pouco quando eu falar dos meus investimentos. Agora estamos a falar de ti. Mas quando chegámos aqui a este valor de janeiro de 2024, penso que foi aqui neste sítio, foi onde eu comprei tudo. Onde é que está agora? Aqui a barrinha. Exato, 81,92. Portanto, foi mais ou menos neste ponto. Porque repara, já estávamos a recuar 14 meses. Mas também comprei ao longo desta descida toda. Portanto, não comprei só no ponto mais em baixo. Fui comprando ao longo da descida. E tu podes dizer assim, mas ó Tiago, era muito melhor teres esperado. Sem dúvida, concordo. Porque agora já sei que chegou lá. Mas eu antes não sabia. Quando isto está a descer, eu sei lá se vai descer, sei lá até onde é que vai. Ninguém sabe. E a verdade é que ninguém sabe mesmo. E sabes como é que eu sei isso? Porque eu estive a ver na quarta-feira à noite. Portanto, vamos fazer aqui um zoomzinho. Isso foi dia quê? Dia 2 de Abril. Portanto, fazer mais zoom. Cá está. Esta vela não vai representar. Tem que ir um de dólares mesmo. Vou para este aqui, meter dia 1. Então, fazendo aqui zoom, onde é que está o dia 2? Portanto, se este é 8, 7, 6, 5, 4... Ai, não, por causa do fim de semana. Ok, terça, segunda, sexta, quinta, quarta, que aquilo foi na quarta-feira, certo? Então tu repara, o mercado abriu aqui algures, depois desceu, e eu lembro perfeitamente, quando o Trump começa a falar, a malta acha, ok, então isto está controlado, e sobe 1%, estás a ver aqui esta perninha aqui a subir, lá está, ele sobe 1%, e de repente ele traz o cartaz com aqueles números, que não são tarifas, eu não vou chamar aquilo tarifas porque não são, são os números que ele trouxe, e apresenta as tarifas que ele sim vai impor. E de repente o mercado cai tipo 3 ou 4%. Assim, pum! Em minutos. E portanto estás a ver, estava ali em cima nos 5.785 e acaba aqui em baixo nos 5.580. Caiu 200 pontos. 200 pontos é imenso. E depois no dia seguinte caiu mais e no seguinte mais. Se bem que este aqui já foi muito por causa da resposta da China, sexta-feira. E eu a dizer-te que 200 pontos era muito, não era? Então tu vê aqui, se estiveres a olhar para esta vela com atenção, tu vês que está aqui nos 4.815, não sei, não consigo ver aqui este número, e chegou aqui aos 5.200 e não sei o quê. Portanto, teve uma variação de 400 pontos no mesmo dia. Claro, isto foi por causa de uma fake news, mas isso também mostra... Bem, já estou aqui a falar de muitos temas ao mesmo tempo. Mas então, por partes, o mercado está volátil. Quarta-feira, variação de 200 pontos. Segunda-feira, variação de 400 pontos. É imenso, mesmo. E, portanto, para explicar que na quarta-feira ninguém sabia. Porque se soubessem, então não teria subido aquele 1% e não teria descido depois aquilo tudo que desceu na quarta e na quinta. E já não falo de sexta, porque sexta já foi a resposta da China. Mas, portanto, quarta e quinta. E, normalmente, o mercado gosta de antecipar os problemas. E foi por isso que, quando ele começou a falar, aquilo subiu 1%. E eu agora vou dar aqui um exemplo muito básico. Já sabes que eu gosto sempre de fazer paralelismos, que é para explicar melhor aqui a situação. Então tu imagina que estás na praia, verão, sol, calor, lice. E vem alguém e começa a gritar: malta, vem uma trovoada, uma chuva, uma tempestade, um não sei quê. Começa tudo a vestir camisolas, a pôr casacos, a pôr guarda-chuvas, a cavar na areia. E de repente o que é que acontece? Cai umas gotinhazinhas de água. E tu, o quê? É só isto? Epá, esquece lá o guarda-chuva, esquece lá o impermeável, tira o casaco, ficas só com uma t-shirtzinha. Ou seja, não ficas nas mesmas condições que estava quando estava muito calor, estavas só ali a apanhar sol na barriguinha, mas já não estás com aquela preocupação e com aquele susto que vem uma chuva, uma trovoada, um tornado e tempestade. Afinal, já não é preciso tanta coisa. Basta uma t-shirtzinha. E os mercados fazem isso. Quando o Trump diz, vai ser não sei o quê, e o mercado, pum, cai. E portanto, desde que ele anunciou isso, tu vês aqui as quedas todas, não é? Portanto, eu não sei dizer exatamente qual foi o dia, eu penso que foi 1 de março, porque eu lembro que o mercado caiu imenso dia 1 de março, onde é que isso está? 18 de fevereiro, 2 de março, portanto, esta vela aqui vermelha tem que ser 1 de março, é a minha aposta. Apesar de eu não conseguir ver aqui bem. E portanto, desde 1 de março, sempre a fazer ski numa pista preta. Bem íngreme, olha lá para baixo. Epá, nem consigo agarrar bem nisto. Aqui teve um bocadinho de respiro quando se pensou que havia aí umas boas esperanças, no cabo da boa esperança. Mas não, o mercado caiu imenso. E portanto, esta descida foi o quê? Foi o anúncio que vinha aí a chuva, a tempestade e a trovoada na praia. Portanto, a malta começou a meter casacos e a proteger-se e a vender. E isso faz com que o mercado caia. Quando às 9 da noite, por causa ele chegou atrasado, portanto vamos dizer 9 e um quarto, ele começa ali a falar e o mercado pensa, epá, calma lá que isto afinal não é um tornado, afinal não é tempestade, afinal é só uma chuvinha. Ok, então vamos começar a subir, vamos começar a tirar os casacos, afinal não precisamos estar assim tão preocupados com tanto medo. E de repente, qual tornado, qual tempestade, o homem larga uma bomba atómica de chuva ali em cima, toda a gente na praia, e o mercado não aguenta, esquece, ninguém está preparado para isso, vum, tudo molhado. É isso que representa esta queda tão íngreme, tão rapidamente. É que a malta não estava preparada. Eu sei, o exemplo é fraco, peço desculpa, eu tentei explicar o melhor possível. É que há uma expectativa, e se a expectativa não é cumprida, parte tudo. Por outro lado, se a notícia for má, mas não for tão má como aquilo que a malta estava à espera, então a malta relaxa. E, gente, está a chover na praia, é mau? É, mas não é tão mau como se achava, portanto... está tudo bem, relax max. E portanto, como agora já há uma resposta da União Europeia a dizer que está bem, tarifas zero, é uma possibilidade, o mercado já está a recuperar. É assim que funciona. Mais uma vez, peço desculpa se o exemplo foi mau, eu tento simplificar para quem está fora deste mundo e tentar explicar porque é que o mercado cai tanto antes de saber a notícia. É porque tenta antecipar e quando não consegue,
Ai, ai, ai. E portanto, quando tu vês esta queda aqui grande, que chegou aqui até aos 4.800, é o mercado a tentar pensar no pior cenário possível, em que é a China a dizer que faz os 34% e o Trump a dizer, então, espera aí que ainda levas mais 50 em cima da cabeça. E só para teres noção, 4.812, portanto, vamos andar aqui para o lado. Quando é que foi a última vez que lá tivemos? Tens que andar aqui, não, aqui tinha 5.000 e tal, portanto, anda, ok, ainda não é aqui, continua a andar, e 4.800 e está aqui, janeiro de 2024. Ou seja, quem comprou em janeiro de 2024, investiu, se calhar aquilo até subiu e de repente vê os seus ganhos de 14 meses, pum, a voltar à estaca zero. E isso é muito frustrante, é muito duro, é muito pesado. Ou seja, tu dizes assim, Tiago, que pena que eu só comecei a investir agora. É um comentário que eu vejo imenso, muitos de vocês a dizerem isso. Então tu tiveste a oportunidade de andar para trás 14 meses. Aí só começaste a investir agora. Não faz mal. Vais conseguir apanhar o mesmo preço de janeiro de 2024. Agora não vais, que isto já subiu, mas olha, quando este vídeo sair, se calhar já desceu, já partiu a loiça toda. Eu nem vou tentar fazer prognósticos. Portanto, para dizer que, às vezes, estas quedas podem ser uma boa oportunidade para quem estava fora e queria entrar. Agora a questão é, será que é uma boa oportunidade? Bem, repara que, quando houve aqui esta primeira queda para os valores de, deixa-me lá ver, agosto, estávamos em quanto em agosto? Eu sei que era 5.000. Cá está. Em agosto chegámos aqui aos 5.000, vamos dizer 400, 5.400. Portanto, quando cai dos 6.100 para 5.400, é uma queda respeitosa e estamos aqui, vamos assumir que é esta linha, mas repara que ainda foi depois aos 4.800, portanto, tinha caído mais 600 pontos, ainda caiu mais do que aquilo que já tinha caído. E se já parecia bom assim, então imagina assado. Então não dá para adivinhar nada. E portanto, tanto posso estar a dizer, ai que maravilhoso comprar aqui a 4.800 porque é o valor de janeiro de 2024, mas se calhar amanhã isto pode cair para os 4.500. E nesse caso nem sei para que ano é que nós vamos. Já agora por curiosidade vou aqui ver, não é? Não é muito para trás, é aqui para dezembro de 2023. Está bem. Mas já agora, por falar aqui em dezembro de 2023, queres ver aqui uma coisa curiosa? Portanto, repara aqui, 4.000 e vamos dizer 600, ok? Aqui em dezembro de 2023, dezembro, janeiro. E então, 4.600, vamos andando aqui para trás, portanto, de janeiro de 2024, 4.600, anda para trás, mais para trás, mais, 2022, anda para trás, mais, já estamos aqui em junho, maio e de repente 4.600, onde é que ele está? Está aqui, janeiro de 2022. Portanto, maltinha, de janeiro de 2022 até janeiro de 2024, andou aqui abaixo dos 4.600. Ou seja, 2 anos. Portanto, esta ideia de que, eu vou comprar agora e isto aqui vai subir, porque foi uma excelente oportunidade, um ótimo preço, eu não sei. Ninguém sabe. Está aqui nos 5.200, pode continuar nos 5.200, mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, o que for, ninguém sabe. O que acontece no passado não é garantido que vai acontecer no futuro. E mais, se nós tirarmos aqui mais um, vamos pôr aqui, em vez de dia, vamos pôr mês, ok? Em que cada vela destas é um mês. E, portanto, vamos andar aqui para trás, para uma altura muito interessante, que é aqui, 2001, ok? A dot-com bubble. E o que tu podes reparar aqui é que quem comprou aqui no pico de 2001 só conseguiu vender 5 anos depois para manter mais ou menos o mesmo dinheiro, ou seja, teve 5 anos sem ganhar nada. E depois andamos aqui mais para a frente, porque a pessoa queria vender com lucro, mas só chegou a zero, hein? Teve sempre negativo. E de repente, quando é que acontece? Só que lá para 2013, ou seja, mais 6 anos ou 7. Então, de 2001 a 2013, a pessoa teve 12 anos sem ganhar nada. Teve sempre no vermelho. Então, quem é que nos diz a nós que os próximos 12 anos não vai ficar aqui também nos 5.269.8? Está sempre a mudar. Ninguém sabe. Quem souber, está a mentir. E é por isso que ir dizer, agora vamos comprar aqui o buy the dip. Sei lá se é buy the dip. Historicamente, se olhares assim, com um gráfico com uma grande distância, historicamente isto tem dado para cima. Agora, quanto tempo é que tem que se esperar para subir? Não se sabe. E se vai subir? Não se sabe. Pode mesmo não subir. Olha o Japão. Enfim, o ponto é, nós não sabemos. Agora, também verdade seja dita, é que se viemos aqui abrir e olharmos para esses anos entre 2001 a 2002, em que teve sempre aqui a cair, a verdade é que quem fez dollar cost averaging, de ir comprando todos os meses, a verdade é que foi apanhando aqui esta descida. E depois, à medida que isto ia subindo, já ia tanto com lucro em algumas posições. Portanto, se a pessoa só comprou uma vez, ok, foi chato. Se a pessoa foi comprando, então depois também foi conseguindo recuperar. E aqui é a mesma coisa, não é? Se foi comprando à medida que em 2007 ia caindo, depois a pessoa também, depois, quando foi para recuperar, também recuperou mais cedo, porque faz a média. Isso é o dollar cost average. Average é média. Portanto, quem andou a comprar este tempo todo, recuperou bem antes do que os 12 anos, mas bem antes. E foi por isso também que eu fui comprando ao longo desta descida. E tenho a conta quase no verde. Apesar de não estarmos sequer lá em cima. Estamos aqui sensivelmente a meio. Porquê? Porque comprei ao longo da descida. Mas já vamos falar disso. Agora, tu dizes assim, mas Tiago, e não pode cair mais? Pode cair até onde for. O zero é o limite. Ninguém sabe. É só isso que eu queria dizer
Ninguém sabe. E o dollar cost averaging, de facto, é poderoso. Estás aqui a ver o poder disso. Porque ir comprando, ok, não garantes o melhor preço, mas garantes uma média. E, portanto, vais aproveitando as oscilações e é por isso que estou a pensar começar uma série em que faz compras diárias de pequenos valores, num plano de investimentos da XTB, também dá para fazer isso, para aproveitar estas oscilações. E assim, em vez de comprar uma vez por mês, imagina uma pessoa que comprou dia 1 de fevereiro. Dia em fevereiro, depois pumba, ganda queda. E depois 1 de março, pumba, ganda queda. Depois 1 de abril, pumba, ganda queda. Então, se houver uma forma de comprar todos os dias ou todas as semanas, dilui isto e potencia o lucro. A verdade é essa, porque fazes uma média. Bem, a não ser que ele esteja a subir. Portanto, se estas velas fossem ao contrário, tu compravas aquilo subir, compravas logo tudo. Também é esse argumento. Bem visto, bem pensado. Mas ninguém sabe. Agora, tu gostavas de ver uma série dessas em que eu faço uma compra diária ou semanal, até para ser os dois planos de investimentos. Terias interesse? Diz-me lá nos comentários. Agora, o que é que tu deves fazer? Essa é a pergunta que toda a gente quer saber e a resposta é mais fácil do que parece. Isto só tem a ver com o risco. Vamos a mais um daqueles exemplos malucos do Tiago. Desculpa se for mau, mas tu vens a este canal é por causa disto. Não conheces isto em mais lado nenhum. Então eu digo-te assim, eu tenho uma casa no Algarve e vendo-te por 1 milhão de euros, mas tu não a podes visitar. E tu, Tiago, mas o que está aqui a acontecer? Carreguei no vídeo certo? Tiago, isso é óbvio que eu não faço, mas que coisa tão absurda. Ok, então eu vendo-te a casa por 1 euro. Aceitas? E tu, não, algo de errado não está certo. Mas depois pensas melhor, 1 euro? A casa até pode ser ranhosa, mas por 1 euro? Quer dizer, nem que depois eu venda ao terreno ou uma coisa qualquer. 1 euro está bem. Aceitas o risco em que mesmo que aquilo seja uma porcaria, também não ficas triste. Foi só 1 euro. Então, entre 1 milhão e 1 euro, está aqui uma grande diferença. E a pergunta é, em que valor é que tu estás confortável em perder o teu investimento? Serão 2 euros? Serão 3? Serão 10? Serão 20? Serão 100? Serão 1000? Qual é esse valor a partir do qual tu já vais para a cama nervoso? Já não vais dormir tão bem? É que se for 1 euro, tu até contas à tua mulher, ou à tua namorada, ou ao teu amigo, olha que engraçado, comprei uma casa por 1 euro. E eu não sei qual é, mas acho que vou lá comprar. Enquanto que se for 10 mil, 10 mil, se a casa for mais, já fico um bocado mais triste. Não sei, estou a mandar valores ao calhas. Porquê? Porque isso já vai depender de ti, de quanto dinheiro é que tu tens, quanto é que estás disposto a arriscar, qual é que é o teu salário. E quando chegar a esse valor em que tu dizes, já estou desconfortável, boa, é aí que tu deves parar. É aí que tu não deves investir mais. Então, o mercado está a descer. Tu vais investir? Não sei, tu é que sabes. Se tu meteres lá 10 euros e o mercado amanhã descer mais, tu ficas triste. Ficas a pensar, e atenção, isto já é um outro truque. Um é o valor, o outro é a futurologia. Pensa que metes hoje 10 euros no mercado. E 10 euros é mesmo aquele limite em que se tu puseres 11 já vais nervoso para a cama. Então metes hoje 10 euros e amanhã o mercado desce. E tu ficas, ei, pá, que chatice, devia ter esperado. Ou então há outro cenário. Metes 10 euros hoje, amanhã sobe e tu ficas, ei, devia ter posto mais. Estás a ver os dois casos? A pergunta é, qual deles é que dá mais comichão? Em qual destes casos é que tu ficas mais triste? Ficas triste porque puseste pouco e aquilo que subiu? Ou ficas mais triste porque puseste aquele valor e aquilo desceu? E afinal querias ter esperado? Dependendo destas duas respostas, é assim que tu percebes o que é que tu deves fazer hoje ou amanhã. Eu defini a minha estratégia, já te vou dizer qual é que foi, e eu fui super matemático. Não houve emoção nenhuma. Eu sentei-me antes, quando eu percebi o que é que estava a acontecer, eu pensei, muito bem, eu vou ter que desenhar uma estratégia porque eu não quero ir com o momento, eu não quero ser emocional. Porque a emoção, claro, ninguém gosta de ver o vermelho e obviamente que toda a gente tem medo que isto caia mais. Mas isso é óbvio, somos humanos. Agora, o que toda a gente gosta é de olhar aqui para o gráfico e ver, olha esta queda aqui. Bem, esta queda é mesmo pequena, mas isto aqui foi a pandemia. É inacreditável, não é? A queda que foi, olha para isto, parece uma reta e de repente já subiu imenso. Mas pronto, se tu pensares nessa altura, ou esta aqui, que seja 2022, não é? Teve 2 anos a descer, 2 anos. Olha quem é que aguenta 2 anos a compra e cai, compra, cai, compra, cai. Raio do DCA, Dollar Cost Averaging, isto está sempre a descer, mais vale parar. De certeza que houve gente que pensou isso. Gente, eu invisto há 20 meses consecutivos e todos os meses cai. Então, mas eu estou a trabalhar para quê? É isso que as pessoas pensam. O Facebook desceu para aí 80%. Foi uma coisa absurda. Imagina quem tinha ações disso. Teve a trabalhar, a meter dinheiro todos os meses e em cada mês aquilo caía mais e caiu 80% em 2 anos. É muito duro. Agora, uma pessoa depois olha e pensa, pá, quem me dera ter comprado aqui, olha lá, 3.200 e agora está a 6.100, ou chegou até aos 6.100, quase que duplicou. Entretanto já desceu, é verdade. Mas mais uma vez, numa janela de 2 anos, quase que duplicou. E toda a gente pensa, e quem me dera ter comprado aqui? Pois, mas é que ninguém sabe qual é que é o ponto mais baixo. E portanto, ou tu vais comprando na descida e tens essa estratégia, ou então vais sempre estar com medo de será que vai descer mais, se calhar vou esperar para depois comprar. Ninguém sabe. Então nestes momentos convém mesmo ter uma estratégia. Se tu estás disposto a gastar 10 euros, não tens de os pôr todos de uma vez. Basta-te 1 euro para investir num ETF aqui do SP500, por exemplo. Olha, deve ter saído mais uma notícia, que isto agora já está aqui a descer. Ai, que cena. Mas portanto, se tu abrires aqui este, podes clicar em valor
1€ e dá para comprar 1€. Aliás, até aqui nas informações, valor mínimo 1€. Agora, não tens que meter esses 10€ de uma vez só, podes pôr, imagina, ok, agora ponho 1€, se cair mais 1%, ponho mais 1€, se cair mais 1%, ponho mais 1€, e assim, numa queda de 10%, tu investiste 10€. Em vez de meteres 10€ e aquilo cair 10, vais metendo aos pouquinhos. Isto é uma ideia, ok? E pode ser outra coisa qualquer, pode ser 5, depois cai 5 e depois mais 5, ou o que tu quiseres. Mas tem que ser sempre um valor que para ti faça sentido perder, em que não fiques nervoso. E porquê é que isto é importante? Lembras-te do exemplo que eu te falei um bocado da casa que custa 1 milhão ou que custa 1€? Aquilo que tu me disseste, sem me teres dito nada, ao rejeitares a casa por 1 milhão, mas aceitares a casa por 1€, o que tu me disseste foi: Tiago, eu comprar uma casa que nunca vi por 1 milhão é muito mais arriscado do que comprar uma casa por 1€ que eu nunca vi. O risco está associado ao valor. Não há volta a dar. E isto é que pouca gente se lembra. Quando o mercado cai, o teu risco ao investires neste momento pode ser inferior a quem compra cá em cima, desde que os fundamentais da empresa não tenham alterado. O que é os fundamentais da empresa? Para tentar responder de uma forma rápida. Imagina a Apple vende telefones e amanhã o Tim Cook vai dizer assim: malta, larguem os telefones, vamos parar de fabricar isto, o importante é cada um ter a sua hortinha, portanto vamos só vender galinhas. Achas que a Apple vai continuar a faturar 100 bilhões por mês? Se calhar a malta vai querer comprar muita galinha. Duvido que chegue a esse valor. E neste caso, os fundamentais da empresa mudaram. Havia uma estratégia que era vender iPhones e passaram a vender galinhas. E aí tu pensas, não faz sentido para mim investir nesta empresa e sais. Muito bem, tudo certo. Mas se tu disseres que continuam a vender iPhones, continua tudo igual, mas simplesmente o preço está mais baixo, o valor da ação desceu, então o risco é menor. Porquê? Porque estás a pagar menos pela mesma coisa. O mesmo para uma casa. Pode haver um crash do mercado. Certo, mas se tu só pagaste 1€, mesmo que o mercado caia 50%, tu só perdes 50 cêntimos. Enquanto quem pagou 1 milhão por uma casa e houver um crash de 50%, perde logo ali 500 mil euros. Então o risco está sempre associado ao valor. E por isso, quando vemos o mercado a descer ou a ação de uma empresa a desvalorizar, o risco, na verdade, pode estar a diminuir. Eu digo pode porque temos sempre que pensar nos fundamentos. E muitas vezes o valor de uma ação mexe quando há uma notícia. Normalmente não cai só porque sim. Há alguma notícia de alguma coisa. Agora, podem ser notícias que não têm impacto nenhum. E é por isso que depois as ações podem subir muito rapidamente. Tipo o Facebook, quando teve aquela queda de 80%, não vi nenhuma notícia que tivesse afetado assim tanto os fundamentais da empresa. Certamente, pode ter havido assim alguma coisa que tenha feito tremer um bocadinho. Mas 80% do negócio? Tipo, quem é que vai deixar de usar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook assim de repente? 80% das pessoas vão... Palavras para quê? Outro ponto importante aqui a considerar é que na altura da pandemia, aquilo que estava a acontecer era uma catástrofe a nível natural em que nós não sabíamos o que é que estava a acontecer. Neste momento, nós sabemos. São tarifas e basta o Trump fazer um tweet e aquilo dispara logo. Porquê é que eu digo isso? Porque foi isso que aconteceu com aquela fake news. Portanto, quando disseram Trump vai suspender durante 90 dias, o mercado subiu logo imenso. E depois a Casa Branca disse fake news, não sabemos quem é que inventou isso. Pumba, volta a cair. E isto mostra que quando houver uma notícia mesmo a sério, que não seja fake news, se com uma fake news subiu tanto, imagina com uma notícia verdadeira quanto é que não pode subir. Portanto, por um lado, sim, está a descer muito por causa disto das tarifas, por outro lado é por causa das tarifas. Portanto, quando esse tema se resolver, o mercado pode subir muito. É garantia? Sei lá eu não sei nada. Estou só a dizer-te aquilo que eu vi acontecer. Os mercados têm dado esse sinal de facto. Portanto, a Europa responde e ele, pumba, lá sobe um bocado. Foi aqui o pico, olha. Portanto, começou aqui, isto é uma vela de 4 horas, ok? Tens que imaginar que aqui é um período de 4 horas. Portanto, começa aqui, sobe imenso, depois... afinal fake news, desce imenso e acaba abaixo do período em que começou. Portanto, imagina que eram 3 da tarde. A notícia às 4 é o Trump vai suspender as tarifas 90 dias. Brum, sobe imenso. Portanto, de 86 para 91. Nossa, isso é tipo 5%. What? Que loucura. E depois volta a descer outra vez e fecha abaixo. E agora depois já com esta resposta da Europa já está a começar a subir outra vez. Portanto, se estes sinais estiverem certos, é possível que o mercado recupere muito rapidamente. E agora, falando aqui um bocadinho do Trump, se ele é gênio, se ele é maluco, eu não sei. Tenho a minha opinião, tu certamente terás a tua. Agora, aqui a questão é, está a haver uma queda no mercado. Independente dele ser gênio ou ser maluco, o que é que tu vais fazer com essa informação? Porque a verdade é, se tu acreditas que quando ele resolver isto, que o mercado vai subir, mesmo que tu gostes ou que não gostes dele, isso não tem nada a ver com os teus investimentos. Tu queres é saber quando é que deves comprar e que valor é que tu queres colocar. É só isso que tu queres saber. E qual é que é o motivo? Não é se tu gostas ou se não gostas. Isto não é política. Eu acredito mesmo que daqui a 6 meses se calhar é muito, 3 meses ou 2 meses, ou vamos ver que o Trump foi um gênio a fazer isto, ou foi um grande maluco e cometeu um grande erro. Acho mesmo que só estes dois desfechos. E porquê que eu falo em 2 meses? Vários motivos. Em primeiro lugar, no próximo ano, 2026, temos as midterm elections. E se o mercado estiver mau nessa altura, então as pessoas não vão votar nos republicanos, vão votar nos democratas. E, portanto, como o Trump não quer que isso aconteça, não quer perder, então tem que ser o mais rápido possível a criar esta bagunça toda para dar
tempo do mercado recuperar e a malta se esquecer. Porque a verdade é que as pessoas se esquecem. Mas isso é com tudo. Se tu andas atento às redes sociais, é tudo muito rápido. É raro uma coisa durar mais do que 3 meses. Não é 3 meses, é 3 dias. 3 dias depois a malta já está a pensar noutra coisa qualquer. É muito rápido. E se fizeres esse exercício, pensa, pega numa notícia qualquer, tu achaste, que chatice, o que é que foi isto? Escreve mesmo. Quando é que foi a notícia e quanto tempo para a malta deixar de falar sobre aquilo? Vais ver que é muito rápido. E é um truque que muitas celebridades umas aplicam, outras não sabem, que é, fica só calado, espera que passe. Quanto mais tu falas, pior é porque alimentas a chama. Não digas nada. E há muitas vedetas que fazem isto, deixam só passar. Mas enfim, isto para dizer que, ok, está a haver este crash, a malta está toda em pânico, daqui a um ano nós falamos. Ou daqui a um ano e meio, as eleições são daqui a um ano e meio, vamos ver. Eu não sei, eu já vos disse, eu não sei se ele é gênio ou se ele é maluco, eu não sei. Agora, desenhei a minha estratégia e vamos ver. Depois também há a questão dos juros, portanto, os Estados Unidos, isto agora são números, vou tentar só passar aqui rapidamente, tem uma dívida de cerca de 36 trilhões de dólares. E tu sei, what? Então, Portugal todo junto por ano fatura cerca de 250 bilhões. Portanto, isso vezes 4 dá 1 trilhão. Ele tem 36 vezes isso. Portanto, 36 vezes 4... Ai, que contas tão difíceis. 124 vezes o que Portugal faz por ano, ok? Essa é a dívida dos Estados Unidos. 124 vezes. É sério, são números tão absurdos que eu já nem consigo. Doesn't compute, sabes? Essa piada. Does not compute. E só em juros, eu penso que são 1,7 trilhões, não tenho a certeza. Só em juros, malta, juros. E, portanto, como há uma dívida que foi feita agora em 2020, penso que a taxa é praticamente zero. Quando for agora renegociada, se a taxa de juros estiver muito elevada, então vai ser mais um estouro gigante ali nas contas dos americanos. Portanto, já ouvi falar de uma teoria, que não sei se é verdade, que é do Trump causar este pânico todo e obrigar a Fed a baixar a taxa de juros. Porque ele não pode dizer ao Mr. Jerome Powell, baixa a taxa de juros, porque são órgãos independentes e como ele não pode dizer para ele fazer isso, então vai obrigá-lo, criando más condições económicas, de forma a que ele tenha que baixar a taxa de juros, para depois os Estados Unidos pagarem menos em dívida. Eu não sei se isto é verdade, como vos disse, estou só a ver, como diz o Pierre Zagot. Estou só a ver, amigo. Aliás, e a malta tanto não sabe, quando ele trouxe aquele cartazinho com aqueles números das tarifas, que ele ia pôr, não acho que lá estavam, a malta ficou toda tipo, say what? Então, ele tem de facto um plano e conseguiu deixar toda a gente tipo... É que 2 de Abril, repara, o mercado andou a descer e a malta pensou, ok, 2 de Abril vai falar daquilo e depois o mercado sobe, porque já está tudo resolvido, já não há pânico nenhum, já não há indecisão, já não há incerteza. Errado, porque ninguém sabia o que é que ele ia fazer. Portanto, é possível, eu não sei, podes-me dizer nos comentários o que é que tu achas disto, mas é possível que ele tenha aqui um plano de gênio que vai surpreender toda a gente, tipo jogar xadrez em 4 dimensões. Eu não sei. E depois temos aqui uma questão, é que o Jerome Powell vai se reformar no próximo ano e é uma pessoa super séria que valoriza imenso a sua imagem e a pensar no seu legado, na história que ele vai deixar. Portanto, ele não vai querer cometer nenhum erro e vai ter muito cuidadinho com o que está a fazer. Portanto, se fosse um tipo, se calhar, mais catavento, provavelmente já teria baixado a taxa de juros para agradar ao Trump. Mas o Jerome Powell não quer agradar ao Trump. Ele quer agradar à história. Ele quer ver nos livros de história se a Reserva Federal norte-americana tomou a decisão certa. Parece-me, malta, eu não sei nada. Então, o que é que tu deves fazer? Não sei. Ninguém sabe. Se tu quiseres, está tão certo como a malta do Wall Street. Mesmo. Se soubessem, então, em 15 anos, não eram só 10% dos investidores que conseguiam bater o SP500. Lembras de eu ter falado disso? Enfim. E ora, muito bem. Já cá está o Tiago do Futuro. Outra vez, muito obrigado pelas tuas considerações, Ramoide. É que, entretanto, já aconteceu muita coisa. Portanto, para recapitular, dia 2 de Abril, o Trump meteu 34% na China. A China, na sexta-feira, respondeu com mais 34% para os americanos. O Trump foi jogar golfe e, na segunda-feira, disse, então toma lá, mais 50%. E a China disse, sim, então toma lá, mais 50 também, e o Trump disse, então, espera aí, 125 para a China, isto é sempre a subir, malta. E todo o resto do mundo fica em pausa durante 3 meses, 90 dias, e penso que vai ter a tarifa de 10%. Esta parte eu ainda não percebi bem. Também a verdade é que basta um tweet para mudar isto tudo. Não é tweet, ele agora anda a falar no Reel, não é? Como é que ele se chama? Rede social dele. Enfim, nem interessa. O que interessa são aqui algumas ideias que eu fui anotando que foram acontecendo e que tu deves também ter noção. Em primeiro lugar, o Trump não quer saber do mercado. Se está a cair, ele diz que não quer saber. Eu não sei se ele quer saber ou não. Agora, ele de facto não tem mudado a sua postura. Portanto, os outros países podiam pensar, ele está ali a afundar a economia dele 20%, e porquê é que isto é importante? Já agora aqui um pormenor. Enquanto que nós portugueses temos a nossa reforma na Segurança Social, que há quem diga que tem um sistema falido e que daqui a uns anos já não vai ter nada, que no fundo nós pagamos para esse dinheiro ir diretamente para alguém, portanto esse dinheiro nem sequer está a ser investido, perde para a inflação, portanto há uma coisa chamada taxa de substituição, não sei se já ouviste falar disso, já expliquei aqui num vídeo do passado, mas só para teres ideia, em 2050, mais ou menos na altura da minha reforma, da minha geração, a nossa taxa de substituição será à volta de 38%, ou seja, se o meu salário
salário foi de 1000 euros em média, então quanto é que eu vou receber na reforma? 1000 euros? Não, 38% disso, ou seja, 380 euros. E tu pensas, calma, então, mas isso não dá para eu sobreviver. Exato, isso é um grande, grave problema. E é por isso que muita gente critica a Segurança Social. Eu não estou aqui para criticar, é só para tu saberes o que é que acontece. Nos Estados Unidos tens fundos de pensões, tipo professores, que investem na Apple, investem na Microsoft, investem na Amazon, que são empresas que têm tido retornos absurdos. Ou seja, um professor que está ali a descontar para o seu fundo de pensões e a investir na Apple, sobe 10 ou 15% por ano, quando chegar à reforma não vai ter os 1000 euros que ele descontou, vai ter 1000 euros multiplicado por muito. É uma estratégia super inteligente que eles fazem lá, cá não fazem. Porquê é que eu estou a contar esta história toda? Para tu saberes que quando o mercado cai 10, 20, 30%, não é indiferente, porque há malta, há fundos de pensões que estão mesmo a perder com isto. Portanto, professores e etc, que se vão reformar agora, chegam lá e vê o seu fundo de pensão a valer menos. Ai, isso é uma grande chatice. Portanto, o Trump ser imune ao mercado, calmex, não há de ser bem assim. Agora, ele tem que mostrar esta cara assim dura, porque senão ninguém acredita nele. Porque o nosso raciocínio, sabendo isto que eu te estive agora a contar, dos fundos de pensões e etc, que estão investidos no mercado, que é o que muita gente defende que a Segurança Social devia estar a fazer, não interessa se está certo ou errado, o que me interessa é tu perceberes o que é que está a acontecer agora para podermos agir de acordo com essa informação. Deixe para outros canais do YouTube criticarem políticos e etc, etc. E em maio, né, tem que ir votar. Pronto, continuando. Se o Trump dissesse, vou aumentar tarifas, e o mercado cai, ele diz, afinal vou pensar 2 vezes. Nada mudava. Tinha sido só um totó. Como a malta vê o mercado a cair e vê que o Trump vai jogar golfe e não diz nada a ninguém, nem quer saber, eles pensam, ui, calma lá, que ele é mesmo maluco. Eu acho que é uma reputação que ele tem que é dar-lhe imenso jeito, porque assim a malta tem meducho. Eu não sei se ele é ou não, já vamos falar disso, mas para dizer que ele faz esta cara dura, a Europa vê, ui, ele não está a recuar, o mercado está a cair imenso, ele está a colapsar montes de coisas, a pôr os Estados Unidos à beira de uma recessão. Calma, nós não queremos isso para nós, por isso vamos tentar aqui arranjar uma solução para isto não escalar. E as coisas já parecem ter um rumo melhorzinho. Foi uma das teorias que eu ouvi, era criar o caos para depois conseguir uma solução. Tipo, imagina, vais ao McDonald's e pedes um Big Tasty e dizem-te assim, são 3000 euros e tu, what? Um Big Tasty? 3000 euros? Eles dizem, ok, são só 150 e tu, grande desconto. Ou seja, é uma forma de puxar o preço muito para cima, porque se te dissessem Big Tasty 150 euros e tu, what? 150 euros o Big Tasty? A reação é mais ou menos a mesma, 3000 ou 150. Então, como ele quer aumentar para 150, mais vale mandar um número estúpido e depois, ok, está bem, então afinal tarifas de 100% é muito, vamos só reduzir para 10. Mas aumentando, não é? Simplesmente não aumenta tanto, mas que se calhar sempre foi esse o objetivo dele. Nós não sabemos, daí muita gente considerar que é gênio. Outros acham que é só maluco e que ainda bem que ele ficou pelos 10%. Não sei, malta. Nem sei se algum dia vamos saber. Mas então, ele mostra-se duro. Vamos ver agora a resposta da China a estes 125%. Parece-me que foi o único país que ficou com uma grande tarifa. Mas também queria deixar a ressalva de que, quando ontem teve esta subida, já estás a ver quando é que eu estou a gravar, não é? Foi cerca de 12% que o SP500 subiu, desde o ponto mais baixo ali, cerca do meio-dia até às 9 da noite. Foi um absurdo de 12% em 9 horas. Malta, só para teres noção, aquilo que eu tenho falado é que o SP500, desde que foi criado, tem tido um retorno médio anual de 10%. Portanto, num ano tem subido em média 10%. Alguns mais, noutros menos, noutros negativo. Naquele dia de ontem foi 12%, desde o valor mais baixo até ao mais alto. What? É mesmo muito. Hoje já está a corrigir. Houve empresas a subir 20, 25, 30%. Algumas eu até vendi porque achei isto não faz sentido nenhum. Isto foi apenas uma pausa. Nada mudou. Ele não disse acabou as tarifas. Não, ele foi só uma pausa. Portanto, é só mandar o tweet a dizer acabou a pausa e isto. Enfim, volta a colapsar. Portanto, aproveitei para vender algumas coisas. Se quiseres saber mais sobre estas minhas compras e vendas em direto ou saberes estas notícias e teres acesso a algum comentário, fica até ao final deste vídeo que eu vou falar de uma ideia que tive. Mas para já continuarmos nesta ideia. Portanto, já agora, esta questão que ele está a dizer de vamos trazer a manufatura da China e do resto do mundo para os Estados Unidos. Eu não sei se essa é uma ideia tão genial, porque o que acontece é, e mais uma vez, não vamos estar aqui a falar do que é que está certo e do que é que está errado, vamos só olhar para os factos. Se o salário médio na China for, sei lá, imagina 1 euro por hora e o iPhone que é fabricado lá custa 1000 euros. Se de repente o iPhone tiver que ser fabricado nos Estados Unidos, em que o salário mínimo é tipo 20 euros por hora, custa 20 vezes mais, estás a ver uma pessoa pagar 20 mil euros pelo iPhone em vez de 1000. Ou seja, esta ideia de trazer as fábricas para lá, e quem diz iPhone diz umas sapatilhas da Nike, diz o que tu quiseres, um carro, o que for, e tu podes argumentar, e bem, com toda a lógica, que as pessoas devem ter salários mais altos, que deve haver dignidade. Eu acho isso tudo muito bem. Eu estou só a pensar de um ponto de vista mais pragmático de, se fizer essa mudança mesmo, o que é que acontece ao preço dos produtos? E mais, o que é que acontece em 2029? E tu, o quê, Tiago? 2029? Claro, porque o próximo presidente que vier, o que é que acham que ele vai fazer? Vai contrariar isto que está a ser feito. Ou não.
porque pode ser que os Estados Unidos estejam mesmo a perder neste crescimento, porque é assim, os Estados Unidos crescem, sim, mas Índia e China estão a crescer mais, e se isto continuar a este ritmo, eles podem depois, do ponto de vista económico, ultrapassar os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos deixam de ser os líderes mundiais. Portanto, isto pode também ter sido uma jogada dos Estados Unidos para se tentarem manter na liderança, criando novas regras do jogo. Eu não sei, malta, isto é tão complexo que eu nem vou tentar. Agora, ouvi esta teoria, também me faz sentido por causa de uma ideia que ia comentar daqui a pouco, mas vou dizer já. Lembras-te do que é que aconteceu em 2019 com a Huawei? O que é que o Trump fez? Baniu a Huawei. Ai, porque o Trump é isto, é aquilo, não sei o quê, chega ao Biden, o que é que o Biden fez? Baniu o TikTok. Não tirou o ban da Huawei, manteve, e mais, foi ainda mais longe e baniu o TikTok. Ou seja, faz-me pensar que tanto republicano como democrata é indiferente. Há ali uma ideia de proteger os Estados Unidos, e não sei quem é que está a puxar os cordelinhos, e que diz: oi, Huawei, está a ficar perigoso. Presidente, tu faz qualquer coisa. E foi o Trump, mas o Biden veio a seguir e podia ter mudado. E não mudou. Repara que esta história toda das tarifas e do mercado cair já aconteceu em 2018. Quando o Trump estava no primeiro mandato, ele fez isto. Meteu tarifas, o mercado caiu e depois recuperou. O que é que o Biden fez? Nada. Deixou lá as tarifas como estavam. Ou seja, não me parece ser uma ideia que é só o Trump. Mais uma vez, eu não sei. Estou só a tentar seguir aqui os factos. O facto é, o Biden podia ter revertido o que o Trump fez e não o fez. Portanto, manteve as tarifas. O que faz pensar que há um interesse nacional dos Estados Unidos em ter, de facto, estas tarifas para proteger a sua economia. E que, portanto, o Trump está agora a fazer isto, mas se calhar o próximo que vier em 2029 vai reverter ou não vai reverter. Eu já não sei. Ambos os argumentos me parecem interessantes. Se ele reverter, então os produtos ficam mais baixos. Se ele não reverter, está a proteger a economia americana. Ou não, porque a jogada do Trump final, a última cartada, a última peça do jogo de xadrez, pode mesmo ser tarifa zero em todo lado. Eu não sei, malta. Estou mesmo curioso. Agora, o que é que eu também estou curioso? Para ver se vai ou não haver uma recessão nos Estados Unidos. É que já em agosto eu estava com este receio, porque achei, se vier aqui uma recessão, os dados do emprego não estão incríveis, e se isso acontecer, o mercado vai cair mais. Ele estava a cair em agosto e eu achei, se vier recessão, fica pior. E por isso é que fiquei cauteloso. E ainda estou. Mas também posso estar errado. Vamos ver. Agora, o facto é, Barclays e vários bancos e instituições de crédito já começam a aumentar as suas previsões de recessão. Portanto, a percentagem que antes achavam que eram baixa, entretanto já tem aumentado para 60% em alguns sítios. Então, existe esse perigo e depois não sabemos quanto tempo é que o mercado vai demorar a recuperar. Pode nunca recuperar, isto nós nunca sabemos. Olha o Japão, não é? Demorou 35 anos. Portanto, nós nunca podemos afirmar nada com muita certeza. É tentar perceber mais ou menos e ler os sinais e fazer os nossos investimentos com cautela e gerindo muito bem o risco com os exemplos que eu te falei há um bocado. Portanto, se vier de facto uma recessão, cuidado, a queda pode ser mais acentuada, não sabemos se vai depois estagnar nesse nível baixo, se vai depois cair mais, ou se vai recuperar lentamente, ou se vai recuperar rapidamente. Ninguém sabe nada. Agora, uma coisa que nós sabemos é que a Apple já se estava a preparar para isto. Portanto, eu há um bocado falei do iPhone, e uma coisa curiosa é que nos últimos meses a Apple tem andado a acumular stock, porque os produtos que foram fabricados antes do dia 2 de Abril não pagam estas tarifas extra. Então a Apple andou ali a amealhar para ver se aguenta até o lançamento do próximo iPhone em setembro, para manter os preços mais ou menos estáveis, e não ter que aumentar o preço do iPhone brutalmente, como já percebeste, e talvez antes do lançamento do próximo iPhone isto das tarifas já esteja resolvido. Eu não sei. Mas é interessante a Apple ter pensado nisto, porque o Trump já tinha avisado nisso em campanha que ia aumentar as tarifas. Portanto, não é propriamente uma novidade. A novidade é o valor que ele está a aumentar. E como estás a ver, isto é mesmo complexo. Uma nota também aqui para criar mais confusão é que o Trump é um homem de negócios, não é propriamente um político, não é? Há muita malta que faz carreira na política, não é? Acaba o seu curso, vai para o Parlamento, vai crescendo e fica aí. Tipo aquele do PCP, como é que ele se chamava? Aí, pá, vocês vão cair nos comentários. Como é que ele se chama? Jerónimo de Sousa? Não me lembro. Reformou-se agora com alguma idade, ele teve tipo 40 anos no Parlamento. Ora, o Trump não é isso. Ele é um homem de negócios, tem as suas empresas, tem os seus hotéis. O homem gosta de fazer dinheiro. Portanto, isto faz-me pensar que ele tem ali um mindset de negócio e que aquilo vai ser positivo para os Estados Unidos. Como? Isso eu acho que ainda ninguém percebeu. Porque as tarifas são uma coisa que até o Elon Musk falou há pouco tempo, é uma coisa má. Como é que era aqui a frase? Trocas comerciais é bom, tarifas é mau e guerra comercial é terrível. E eu só pensei numa coisa, Catan. Pensa no Catan. Já jogaste alguma vez? Troca de recursos, construir coisas? Então imagina se não houvesse trocas de recursos com ninguém. Tipo, tu dizes assim, vou meter tarifas. Queres que eu te dê um barro? Tens que me dar 3 pedras. E um de madeira e um de trigo. Quer dizer, isto seria muito mau, ninguém avançava no jogo. Experimenta mesmo, jogar Catan com tarifas. Então é rica a ideia, parece genial. Ou então, ninguém comercializar com ninguém. Agora, pegas nisso do Catan e traduzes para o mundo real. É mau, é péssimo. Daí achar-se que há aqui uma jogada para fazer free trade com todos e isto ficar tudo mais barato. Eu não sei. Pode haver outra ideia que é genial, ou então isto
pode ser só um erro crasso. E o que é interessante, porque há tanta gente a dizer para com isto é um erro, que para ele conseguir aguentar tem mesmo que ser um gênio, não é? Uma pessoa que tem uma ideia, toda a gente à tua volta a dizer está mal, não faças isso, olha que errado. E ele vai e pimba, consegue a sua ideia e é maravilhosa. Ou então, por outro lado, está toda a gente a avisá-lo, aquilo é um erro, é mau, e ele não para e pumba, estatelas contra o chão. Isso é muito mau. Estou a pensar quando eu quis fazer vídeos para o YouTube, a família dizia não faças isso, vai tirar um curso. E eu arrisquei e correu bem, tive sorte. Não acho que seja um gênio, acho que tive sorte, correu bem. Mas podia ter corrido mal. Tem um exemplo muito básico, não é? Há malta que faz coisas muito mais extraordinárias com grandes empresas, tipo Steve Jobs, saiu da faculdade e criou a Apple, ou Bill Gates, ou Zuckerberg. Pronto, esses exemplos são melhores que o Tiago Ramos, concordo. Mas percebes, essas pessoas terem que lutar contra toda a gente à sua volta e levarem a sua ideia avante e afinal ser uma ideia extraordinária, isso é incrível. Se o Trump é isso, eu não sei. Quem lhe dá o benefício da dúvida por ser um homem de negócios e por estar bem assessorado, supostamente. Mas não vou meter as mãos no fogo por ele, vou proteger os meus investimentos. Porque uma outra ideia que eu também ouvi é que isto das tarifas seja uma forma de financiar o governo. Agora aqui um pormenor muito importante, é que uma parte da receita do governo vem dos impostos das empresas. E o que acontece é que se o iPhone passa a custar 20 mil euros em vez de 1000, vai haver muito menos pessoas a comprar o iPhone. E portanto a receita da empresa é menor. Até porque estamos a falar da margem. É que se o custo de produzir o iPhone aumenta muito, eles vão ter que aumentar o preço final. Ou então são esmagados na margem. E a margem é de onde vem o lucro mesmo. Eu há um bocado falei de que a Apple fatura 100 bilhões por mês. Por acaso nem tenho certeza desse número, tenho que confirmar. Mas a questão é, esses 100 bilhões é faturação. Tem depois que se pagar aos funcionários e pagar os produtos e as peças e o vidro do iPhone e a câmera e o processador, que é da Samsung e não sei o que. O processador não é, mas a memória é capaz de ser. Portanto, isto para dizer que se o custo de produção aumenta, ficam com menos margem ou aumentam muito o preço, mas as pessoas depois também compram menos e, portanto, menos receita, menos margem, faz com que as empresas paguem menos impostos e, portanto, é menos dinheiro que entra para os cofres do Estado. Então também vai ser super interessante ver como é que isto se vai desenvolver. E vamos saber agora este mês em que as empresas já vão dar nas earnings calls o outlook, estou a falar em inglês, espera aí, quando apresentarem resultados agora em abril, já vão dizer as suas perspectivas para os próximos meses. E aí é que vamos ver se as tarifas estão a bater forte ou não. Nem sei. Em relação à queda de agora, quem compra agora é sortudo? O que é importante vermos aqui? Vou pegar no exemplo mais gritante que é Facebook. Eu vou pegar no Ubiquiti, por que não? Vamos lá, Ubiquiti, que este é um cenário real em que eu estive lá. Portanto, senti mesmo na pele este caso. Vamos pôr aqui o gráfico todo, lá, bu. Então, Ubiquiti era uma empresa, estás aqui a ver, que andava aqui, vamos pôr o gráfico cá para trás. Portanto, 2012, estava aqui em baixo, nos $20, lá, 40, 50, 60, 2016, 2017, olha, começa a subir, 18, 20, 19, sobe, chega ali aos 400 aqui em cima, estás a ver? $400. Epá, que grande empresa, cresceu muito lá. De repente, começa aquela situação que eu te falei há um bocado, de 2022, que o mercado começa a cair, certo? E olha, ela já caiu ali para os 300, depois 200, depois cai, recupera um bocadito, e depois, pumba, 160, e depois 110, 102, estás a ver aqui em baixo? 102, ou seja, uma empresa que estava a 400 e baixa para 100. Isto é uma queda tipo 75%. E a questão é, quem compra aqui em baixo é o quê? É muito burro? É visionário porque acha que isto vai subir? É que o que é que acontece um ano depois? Olhas aqui para a frente e o gráfico, lá, pumba, 470. Lembras-te que antes tinha estado nos 400? Depois subiu para os 470. E uma pessoa que vê aqui este gráfico pensa, ei, quem me dera ter comprado aqui em baixo no 100. Pois, só que quando lá estava, ninguém queria comprar. E portanto dizer que, estás aqui em cima, mas compraste lá em baixo, foste um sortudo. Pois, mas será que foi mesmo sortudo ou foi corajoso? É aqui que está. Porque neste momento em que o mercado está a cair, está tudo com medo. E não querem comprar porque, se cai, se desce, se vai... Pois com certeza, isto nós não sabemos, é um risco. Agora, para uma pessoa ter lucro, tem que investir nestes momentos. A frase do Warren Buffett é comprar quando todos estão com medo, vender quando todos estão esfomeados de ganância. A frase em inglês é mais bonita, que é be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. E de facto o Buffett andava a vender imenso. Será que ele sabia disto? Não sei. Penso que não. Acho que das tarifas ninguém sabia assim tanto. Não sei. Se calhar sabia. Ou será que vem uma coisa ainda pior? Também não sei. E ele então aproveita para comprar depois mais barato. É que estás aqui a ver, uma empresa destas subiu, ou desceu, primeiro teve que descer para aí 75% e depois subiu tipo 400. Neste momento já estou a ganhar menos. Quanto é que é? 155%. Mas repara, estou com um lucro de 155% numa altura em que está toda a gente com prejuízo. Eu, inclusive, noutras posições, no geral da carteira. Esta aqui em concreto é que foi a maravilha. E por isso é que peguei neste exemplo, porque é isto que eu tento fazer com outras empresas. E acho que é isto que toda a gente quer fazer, comprar barato e vender caro. Agora, comprar barato é o quê? É nesta altura de pânico. E é por isso que há muita gente que diz que agora é a oportunidade do século. Eu não sei se é a oportunidade da geração. Tipo, a Apple estava a um preço que, se voltasse a subir, tinha que subir 43% para chegar ao valor de fevereiro. Portanto, um desconto, entre aspas, brutal, de acordo com estas opiniões. Se é ou não, eu não sei. Porquê? Eu sei lá se aquilo vai descer mais. Não comprei porque também tinha esse receio. Mas a verdade é que, entretanto, já subiu um bocado. Portanto, aliás, e depois voltou a descer. Hoje está a descer 5. Dia 1.
Estás a ver? Portanto, foi descendo, cada vela destas é um dia. E de repente, dia 9, ontem, começa aqui em baixo e sobe lá em cima. Portanto, começa aqui nos 160 e tal e fecha quase nos 200. Que loucura! E isto é outra questão. É que normalmente é nestes dias em que o mercado está muito negativo que normalmente tem os maiores saltos. Portanto, quem estava ontem fora do mercado perdeu uma subida de 12%. Claro, entretanto já está a cair mais, está aqui uma correção de 4,2, mas uma pessoa nunca sabe. Por acaso corrigiu, podia não ter corrigido. E será que amanhã vai cair ainda mais? Ninguém sabe, eu não sei. Por isso é que estou aqui também a tentar gerir, como vou-te falar depois no outro vídeo, dos investimentos do mês, qual é que é a minha estratégia, para tentar gerir isto da melhor forma. Tipo Nike, está aqui também com umas quedas incríveis, aliás, Nike está ao valor de 2017, agora se calhar mais. É, valores de 2017 e a primeira vez que chegou este valor foi em 2015, ou seja, pensa numa pessoa que comprou Nike a $50 em 2015 e 10 anos depois está na mesma. E a Nike é uma grande empresa. Portanto, ninguém está safo. Não é por pôr numa empresa conhecida que vai correr tudo maravilha mesamente. Não há garantias de nada, ok? Portanto, para resumir, quanto é que tu deves investir e se deves comprar agora ou se deves esperar? Depende daquelas perguntinhas que eu te disse há pouco. Vais pensar agora num valor que estás disposto a perder, num valor que se tu puseres agora consegues dormir tranquilo, pode ser €1, super válido, e depois pensas, ok, se eu investir agora €1 e isto amanhã descer, como é que eu fico? Fico triste porque penso, ei, lá perdi €1. Não é perder, porque depois ele pode recuperar. Mas perdeste a oportunidade de comprar mais barato. Ou não perdeste, porque depois podes voltar a comprar. Também ninguém te pede fazer isso. Só que o nosso dinheiro é limitado, portanto, em algum ponto vamos ter que parar de comprar. Então, queres agarrar um bom negócio tipo SP500, que já teve aqui uma grande queda, parece-te interessante comprar aqui aos níveis de agosto de 2024? Ou se amanhã isto subir, tu vais ficar triste a pensar, ih, fui ganancioso, devia ter comprado, agora perdi aqui uma oportunidade, que isto já subiu não sei quanto, devia ter investido alguma coisa. Eu não sei qual é a resposta certa, só tu é que sabes qual é. Repara que isto hoje abriu a subir para aí 10%. É o que me está aqui a aparecer. Para, fechou aqui ontem nos 11 e abriu nos 12. Subiu 10%. E desses 10% começou a descer e fechou nos 4. Portanto, subiu 10 e depois, afinal 10 não, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ficou ali parado. Então, em relação a ontem, está muito melhor, tipo 4%, se disseres a alguém, é fantástico. Para os tempos que vivemos hoje, 4% já parece banal. É absurdo dizer isto. Um índice variar 4% é imenso, malta. Num dia é imenso. É mesmo raro. Se fores ver todos os dias em que o mercado esteve aberto, vais ver quantos é que são de 4%. São poucos dias mesmo. E 10% então, como tem acontecido agora nestes dias, ainda mais raro. Mas pronto, tentei dar-te aqui um grande contexto, tentei ajudar-te a decidires e a veres quando é que faz sentido para ti investires e com que valor. Agora, se tu és daquelas pessoas que quer saber este tipo de informações em direto, em tempo real, tipo, o Trump vai falar agora, a China retaliou com tarifas, as empresas estão a subir muito, pode ser uma boa altura para vender, há um grupo através do Patreon, onde eu posso partilhar estas coisas, mas eu vou continuar a fazer estes vídeos. O Patreon é apenas um extra para quem quiser ter acesso à informação mais rapidamente, mas que está disponível online em todo lado, portanto, quero mesmo que saibas exatamente aquilo que podes esperar lá. E obviamente que sendo um grupo privado, vou responder a certas dúvidas que vão aparecendo. Mas aqui nos vídeos continuará tudo exatamente igual. A questão é, tem que acontecer o desenvolvimento em causa. Por exemplo, esta questão das tarifas do Trump do dia 2 de Abril. Portanto, eu tenho que ver esse evento, tenho que ver a reação do mercado, tenho que estudar e preparar o vídeo. São vários dias a escrever o guião, não sei se tens noção. Só este que eu estou aqui a falar contigo são mais de 17 páginas que eu preparo e escrevo. Depois ainda tenho que gravar. Editar são sempre pelo menos mais 2 dias. No meio deste processo todo acontecem coisas e eu tenho que ficar a gravar com as novas informações que acontecem, senão o vídeo sai desatualizado, depois publico, depois vocês veem, depois vocês comentam e depois eu respondo. Então há aqui um processo longo e demora tempo para eu responder às perguntas todas por causa disso. Então se alguém quiser algo mais rápido e personalizado, tem lá essa opção no Patreon. Quem não quiser, está tudo bem, porque aqui no YouTube continua tudo na mesma. Nice! Agora, o que eu tentei fazer lá no Patreon foi uma compilação de todos os pedidos que vocês me foram fazendo ao longo destes anos e pareceu-me ser a melhor forma para vos entregar aquilo que vocês me pediram. Porque eu não quero estragar aquilo que nós já temos aqui no YouTube, isso é para manter, esta é a minha prioridade, nada vai mudar aqui, continua tudo exatamente igual no YouTube. O Patreon é apenas uma resposta aos pedidos extra para quem quer mais. Mas no YouTube, nada muda. Queria mesmo que isto ficasse aqui claro. E também foi por isso que eu deixei esta parte para o fim do vídeo, para não interferir em nada. Para saberes que de facto o YouTube é a prioridade. Boa? Parece bem assim? Gostas da ideia? Tens outras sugestões? Diz-me lá isso nos comentários e partilha também a tua estratégia deste momento em que temos tanta incerteza nos mercados. Como é que tu estás a gerir isto? Qual é que é a tua expectativa? Conta-me isso tudo. E resta-me agradecer-te por teres visto este vídeo aqui até ao fim e eu vejo no próximo, tipo aquele que fiz em março sobre o pânico que estava a acontecer no mercado, que continua super atualizado, ou então outro tema que te chama a atenção aqui nesta playlist de investimentos, que tem lá imensos vídeos, montes de temas que acho mesmo que te vão ajudar, por isso passa por lá e até já!